Bom, boa tarde a todos. Nós vamos abrir aqui essa sessão relativa à tributação dos mercados financeiros de capitais, questões atuais. Meu nome é Hermano Barbosa. Eu gostaria de começar agradecendo à BDF, na pessoa do nosso presidente, do Gustavo Virgagão, pelo convite que foi formulado. Fazer uma rápida apresentação aqui dos nossos palestrantes. Ana Carolina Monguilô, advogada em São Paulo, LLM em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Leiden, na Holanda, professora do INSPER, coordenadora do GAP, Grupo de Estudos de Políticas Tributárias da FGV Projetos, diretora da ABDF. Carlos Pelá, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, diretor setorial tributário da FEBRABAN, diretor jurídico do Banco Safra, ex-conselheiro do CARF, professor em curso de pós-graduação, palestrante. Doutora Elide, dispensa nossas apresentações aqui. É graduada em Direito pela USP, mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, sócia do escritório Marise Oliveira, Siqueira Campos Advogados, professora do mestrado profissional da Escola de Direito de São Paulo, FGV, no IBET, no IBDT e no seu Escola de Direito. Integrou o quadro de técnicos da PricewaterhouseCoopers de maio de 74 a junho de 2012, sendo 22 anos como sócio atuante na área de assessoria legal e empresarial. Membro do Comitê de Auditoria do Banco Santander Brasil de 2012 a 2018. Pedro Julio Acanto, integrante do escritório Julio Acanto Rezende Guerra Advogados desde 98, formado em Direito pela PUC, Rio, especialista em Direito Tributário, em Direito Societário e Mercados Capitais pela FGV, Rio de Janeiro, LLM International Taxation pela Universidade de Nova York, NYU, associado estrangeiro do escritório Cleary Gottlieb em Nova York entre 2006 e 2007, autor de artigos em publicações nacionais e estrangeiras. Cecília Dias Cortes, secretariando aqui a mesa, associado da área tributária do Vieira Rezende Advogados, bacharel em Direito pelo FRJ, pós-graduado em Direito Financeiro e Tributário pela UF, pós-graduando em Direito Aduaneiro pela Universidade Cândido Mendes. Bom, sem perder muito mais tempo, nosso tema aqui são questões atuais, tributação do mercado financeiro de capitais. Nós vivemos, só fazer uma breve introdução aqui para explicar um pouco como é que vai ser a divisão das nossas exposições. Nós vivemos tempos um pouco peculiares aqui no Brasil, né, passado de uma certa incerteza política que se imaginava até as eleições, talvez ainda seja um pouco da nossa realidade nesses primeiros meses de novo governo. Ao mesmo tempo, curioso, um certo otimismo econômico, não sabe até quando, mas vivemos um certo otimismo econômico. É curioso, quando a gente fala em mercado de capitais, por exemplo, na mesma semana nós vivemos dia de recorde histórico no índice da nossa Bolsa e poucos dias depois também quedas vertiginosas em função de incertezas políticas que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, então, a gente tem sinalização de vontade de investir, mas, por outro lado, o investidor quer segurança também. Passando aqui para o plano do nosso painel, acho que os temas escolhidos por cada um dos nossos palestrantes, eles capturam um pouco esse cenário. Nós estamos aqui entre as expectativas de mudança, mas também preocupados com, fundamentalmente, segurança jurídica. Eu acho que essa vai ser uma certa constante entre os diversos temas que trataremos aqui. Curiosamente, todos os temas que foram escolhidos pelos nossos palestrantes, não era uma ideia inicial, a gente até conversava há pouco aqui, tiveram a ver com fundos de investimento. Mas, ao mesmo tempo, eles tratam de temas que são muito caros a outras questões relevantes de direito tributário que estão sendo tratadas, segurança jurídica, conceito de renda, transparência e efeitos de contabilidade no direito. Bom, na ordem, o Pelá vai falar sobre os projetos de alteração de tributação nos fundos fechados, que estão em discussão no Congresso Nacional. Pedro vai falar sobre investidor não residente, tributação de investidor não residente, com foco especial em casos recentes. A Ana vai falar sobre o Ato Declaratório Interpretativo número 1 de 2016, transferência de residência fiscal de pessoas físicas, transferência de residência fiscal do Brasil para o exterior. Então, de certa forma, é um ponto de passagem, né, entre a parte do Pelá e a do Pedro. E a Elide vai falar sobre registros e avaliação dos fundos nos balanços dos investidores e seus reflexos tributários. Sem mais delongas, passo a palavra ao Pelá. Obrigado. Bom, agradeço ao Hermano, agradeço especialmente ao professor Gustavo Virgagão pelo convite. Esse é um evento
dos melhores que existem em matéria tributária. Eu gosto muito de vir aqui, já é a segunda vez que venho, e então fica meu agradecimento aí pelo convite. E cumprimento aos demais membros da mesa. Boa tarde a todos. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o andamento das mudanças na tributação dos fundos fechados. Aliás, aquele passador, eu prefiro falar aqui sentado, se você não se incomodar. Eu falo sobre os aspectos tributários dos investimentos em fundos fechados. Aqui tem uma primeira explicação de um fundo de investimento, é bem básico, que é a forma jurídica de constituição dos fundos de investimento, comunhão de recursos de várias pessoas. Depois a Elide vai falar sobre os fundos exclusivos, vai falar que nem sempre é assim. Eventualmente, um fundo pode ser constituído por um único cotista, portanto, não em comunhão, mas usando um modelo jurídico que permite utilizar a entidade com apenas um cotista. Aberto àqueles que podem ser resgatados pelo cotista por decisão do cotista a qualquer tempo, evidentemente, respeitando os limites do próprio fundo com relação aos prazos de carência para entrega das cotas, ou mesmo prazo de liquidação das cotas. Isso pode variar dependendo da natureza do fundo e do que tem e dos ativos que compõem o fundo. O fundo fechado, em princípio, ele não admite resgate durante a existência do fundo, admite o resgate no término do prazo de duração do fundo ou numa eventual assembleia uma deliberação numa assembleia de extinção do fundo. Não é exatamente um resgate, em termos jurídicos, não é exatamente um resgate, porque o fundo, com o término do fundo, extinguem-se as cotas e os ativos são restituídos aos cotistas. Aqui uma pequena linha do tempo aqui para a gente identificar como é que surgiu a tributação atual do mercado financeiro nos fundos de investimento. Os fundos de investimentos, até 1995, era tributado exclusivamente no resgate. E houve várias mudanças a partir dessa data, com várias tentativas de tributação dos fundos que foram alterados. Assim, a sistemática foi alterada com muita frequência. Primeiro, a tributação diária nas negociações das carteiras do fundo, inclusive esse projeto de lei que hoje está aí de tributação dos fundos fechados é uma síntese ou o resultado final de uma tentativa do Ministério da Fazenda, então, de voltar a tributar a carteira dos fundos de renda fixa. A proposta inicial é assim: vamos voltar a tributar a carteira dos fundos de renda fixa como era em 97. E aí houve uma chiadeira entre os gestores dos fundos, porque isso envolve um operacional bastante complicado. E aí, no fim das contas, de toda aquela proposta de tributar a carteira dos fundos, restou a proposta de tributar os fundos fechados nos mesmos moldes que são tributados os fundos abertos. Em 97, portanto, foi instituída uma primeira tentativa de fazer a tributação dos comicotas, e ali isto foi aprovado, foi introduzido por essas medidas provisórias em 98, passou a valer em 1999, com uma incidência mensal do comicotas. O comicotas incidia mensalmente sobre as cotas dos fundos a partir de 99. E com relação aos fundos fechados, que aquela época eram identificados com os fundos de ações, basicamente. Então, os fundos fechados eram basicamente os fundos de renda variável, os fundos que tinham ação na carteira, e, portanto, para estes fundos, era 80% à época, e depois foi diminuído para 67% do volume de ações na carteira dos fundos. Esses fundos continuariam a ser tributados apenas no resgate. Não havia uma disposição expressa e nem uma menção expressa sobre fundos fechados na época. Eram os fundos que não admitiam resgate das cotas antes do término, e, portanto, a disciplina do fundo fechado veio com a IN 25/2001. A disciplina mais expressa sobre os fundos fechados foi introduzida por essa instrução normativa número 25 de 2001, dizia lá: a tributação do fundo fechado será apenas no resgate ou na amortização.
E nos fundos abertos, os come-cotas passaram a ser, depois saíram de mensal para trimestral, foram evoluindo, também com muita reclamação do operacional das instituições financeiras. E aí, finalmente, a partir de 2004, o come-cotas virou semestral, como é até hoje. Houve algumas mudanças posteriormente na alíquota desses fundos, dos fundos abertos, porque eles, a partir de 2004, houve uma introdução de uma alíquota regressiva em função do prazo de manutenção da aplicação no fundo. Também, hoje em dia, é bastante questionada essa forma, porque essa forma de tributação regressiva, porque ela foi concebida para fazer com que os fundos, com que as aplicações passassem mais tempo nos fundos, ou seja, inibir o resgate em curto prazo, o que, na verdade, não acontece. A ideia do governo, então, era fazer com que o duration, a média do prazo dos papéis dentro da carteira dos fundos é que fosse determinante para se estabelecer qual alíquota aplicável, né? E não a manutenção do aplicador individual dentro do fundo. Paralelamente à introdução do come-cotas, antigamente, como dizer, era tributada a carteira do fundo, deixou de ser tributada a carteira do fundo e passou a tributação a ocorrer no nível dos cotistas. Ou seja, é a pessoa que aplica que hoje é tributada, o fundo de forma geral, qualquer fundo hoje de investimento, a carteira do fundo é isenta. Como disse, a intenção do governo era tributar a movimentação da carteira do fundo, porque ali ele poderia capturar o tempo de aplicação dos investimentos que são feitos pelos fundos e conseguiria um fluxo de caixa, esse é o problema do governo, o fluxo de caixa, porque a aplicação no fundo de investimento, a tributação apenas no resgate, gera um problema de fluxo de caixa para o governo que acaba demorando muito tempo para receber o imposto que vai sendo diferido lá dentro. Então, portanto, hoje, a tributação não é mais na carteira, a tributação é toda no nível do cotista e, dada a reação do mercado e a decisão do governo, a época em que isso começou a ser discutido, esta é não há expectativa de que se volte a esta ideia de ter a tributação dos fundos de investimento, a tributação dos papéis na carteira do fundo de investimento, senão a tributação ainda no nível do cotista. Aqui um histórico do que aconteceu, ou seja, em 30/10/2017 foi publicada lá a medida provisória 806, foi a primeira tentativa. Antes da publicação da medida provisória 806, houve uma série de conversas com o governo chamou as instituições de mercado, isto não é nenhum segredo, a gente discutiu isto com eles muito antes de 30/10/2017. A primeira intenção era fazer uma revisão completa da tributação dos instrumentos financeiros, inclusive com relação aos instrumentos financeiros isentos que nós temos hoje, os certificados de recebíveis imobiliários, os certificados de recebíveis do agronegócio, as letras de crédito imobiliário, os fundos de investimento, as debêntures de infraestrutura. Havia uma discussão completa sobre este assunto. O governo queria rever tudo isso, inclusive rever a tributação da carteira dos fundos. E, dada toda o resultado daquelas conversas, houve uma primeira tentativa de introdução do regime de tributação via come-cotas para o fundo fechado. Isso tramitou na Câmara dos Deputados, foi aprovado na comissão mista, depois foi... desculpa, estou me confundindo aqui. Foi aprovado na comissão mista o relatório do relator à época, em que ele fez uma série de modificações na proposta original feita pelo governo na medida provisória, atendendo uma grande parte os pleitos que foram feitos pelo mercado, e um deles, o mais importante, que foi aprovado à época, era a não tributação do estoque de rendimentos nos fundos fechados até o final do ano de 2020.
2017. Ele passaria, até o final do ano de 2018, ele passaria a ser tributado semestralmente, nas mesmas datas em que são tributados os fundos abertos, mas não tributaria os estoques, ou seja, só o rendimento a partir do começo de 2018 que seriam tributados. Todo o rendimento acumulado não seria tributado. Há uma discussão importante sobre isso, se, porventura, a tributação do estoque representaria uma retroatividade da lei em relação aos ganhos então acumulados, utilizando-se até como um paradigma a decisão do Supremo sobre os lucros auferidos no exterior. Então, há uma importante discussão sobre isso. O relator, naquela época, recepcionou esta sugestão e colocou no seu relatório. Infelizmente, não foi possível votar a medida provisória até a data da vigência prorrogada dela por 120 dias, e ela perdeu a validade. O ano passado ainda, o senador José Serra apresentou na CAI uma proposta, um projeto de lei 36618, esse projeto está tramitando ainda na Comissão de Assuntos Econômicos. É basicamente o mesmo texto da medida provisória, com aqueles mesmos defeitos da medida provisória, que a medida provisória tinha até então, e que as entidades de mercado propuseram-se a corrigir via emendas que foram apresentadas. Esse projeto está ainda tramitando, mas não há nenhuma movimentação recente em torno disso. O governo não está incentivando a aprovação desse projeto, porque o governo apresentou, ele sim, um projeto de lei também o ano passado, em meados do ano passado. Ele apresentou um outro projeto de lei que basicamente reproduz o texto da 806 com algumas correções importantes que foram demandadas pelas entidades de mercado. Nós estivemos com eles conversando sobre isso e eles mandaram um projeto de lei que está em tramitação hoje na Comissão de Finanças e Tributação, em tramitação prioritária. Foi escolhido um relator, o relator estava trabalhando com o texto da medida provisória, o relator não foi reeleito nas últimas eleições, ele não foi eleito nas eleições do ano passado, e, portanto, hoje a matéria se encontra sem relatoria, embora em tramitação prioritária. E eu brincava há pouco lá fora que um colega de São Paulo, um amigo de São Paulo, estava ouvindo a Voz do Brasil esses dias, e ele falou, não, então é você que ouve a Voz do Brasil, esse é o único ouvinte da Voz do Brasil no país inteiro. E, justamente, foi apresentada uma matéria sobre esse projeto de lei, com alguns deputados conclamando os seus colegas a fazer com que o projeto ande. Ele basicamente a medida provisória 806, com algumas alterações. O que diz, em termos gerais, esse projeto de lei? A partir de o projeto está prevendo assim, a partir de 2019, porque ele foi apresentado o ano passado, não foi votado o ano passado por falta de condições, e é possível que ele seja votado este ano, embora a pauta do Congresso esteja tomada com a discussão sobre a reforma da Previdência. Mas a previsão dele é que a partir de 2019, isto valendo a partir de 2019, evidentemente que nós vamos considerar isso a partir de 2020, que se ele for aprovado este ano, valerá a partir de 2020. Os fundos fechados serão tributados em maio e novembro, a exemplo dos fundos abertos, ou seja, a valorização da carteira do fundo em 31 de maio de 2019 será descarregada a tributação em 31 de maio de 2019 sobre todo o rendimento do fundo, considerado da data da aplicação financeira feita pelo cotista até a data de 31 de maio de 2019. As alíquotas, isto é diferente do projeto anterior. O projeto anterior tinha um problema de interpretação lá que causou divergência entre alguns colegas, que não previa a tributação, mas fazia referência à alíquota da tributação definitiva,
que é aquela que começa em 22,5% e vai decaindo até 15% ou 20%, dependendo se o fundo é de longo ou de curto prazo. Aqui esse projeto já corrige esse problema. Está previsto que a tributação é pela alíquota do Come-Cotas. A alíquota do Come-Cotas é de 20% para os fundos de longo prazo, 15% para os fundos de curto prazo, e essa tributação seria descarregada no dia 31 de maio de 2019, inclusive sobre o estoque dos rendimentos acumulados. Não há aquela mesma previsão para a preservação do rendimento de anos anteriores. A partir daí, a partir de 31 de maio de 2019, portanto, entendido 31 de maio de 2020, essa tributação seria semestral pela variação da cota desde a data data da última incidência do imposto. Bom, outras coisas que esse projeto, e eu acho que o mais importante falar desse projeto, que é nele que vai ser incentivado. Então, eu fiz aqui um quadro para sintetizar o que cada um desses projetos apresenta. Então, portanto, as alíquotas serão as alíquotas do Come-Cotas, as mesmas alíquotas dos fundos abertos, o imposto de renda retido pelo administrador nestas datas. Havia alguns defeitos lá que estavam previstos na anterior, para dar uma definição mais clara do que é fundo fechado, ou seja, o fundo fechado são aqueles fundos que não admitem resgate ao longo, mas podem ser amortizados, os rendimentos podem ser distribuídos independentemente da redução das cotas, e o fundo pode ser terminado, pode ser extinto. Os fundos que têm tributação específica, como os fundos de infraestrutura, fundos de investimento imobiliário, FIDICs, fundos de ações, esses fundos estão fora desta regra, têm regras próprias. Foram previstas as alíquotas regressivas, as alíquotas do Come-Cotas, os fundos com usufruto, que é muito comum nesse mercado, o fundo fechado, os fundos fechados, especialmente os fundos exclusivos, são utilizados como um instrumento de planejamento familiar, e há muitos casos de fundos com usufruto, ou seja, os pais doam as cotas dos fundos para os filhos e permanecem com o usufruto dos rendimentos. Então, a previsão de que a cobrança do imposto será feita sobre o titular do usufruto e não o titular das cotas do fundo. Finalmente, acho que o meu tempo já está no limite aí. Já. Finalmente, com relação aos FIPs, que é outra mudança importante que foi feita na 806, e aqui, com pequenas alterações, foi repetido. A tributação dos FIPs, portanto, os FIPs são separados, ou já são separados pela CVM hoje em duas modalidades, os FIPs entidades de investimento, que são os FIPs de private equity tradicionais, aqueles pelos quais os FIPs estão vocacionados, e os FIPs patrimoniais, que são os FIPs que carregam apenas investimentos de um grupo restrito de pessoas. Os FIPs, entidades de investimento, serão tributados no desinvestimento, no desinvestimento e não mais no resgate das cotas, desde que o valor do rendimento ultrapasse o valor do capital aplicado. A partir do momento em que o rendimento ultrapassa o valor do capital aplicado, ele passa a ser tributado no desinvestimento. Os FIPs não entidades de investimento, que são os FIPs patrimoniais, passam a ser tributados como pessoas jurídicas, sendo que a primeira tributação ocorreria no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro do ano em que entrar em vigor. Então, portanto, todos os ganhos, toda a valorização desses FIPs não entidades de investimento deveria pagar imposto a partir do dia 2 de janeiro do ano seguinte, o que é, do ponto de vista operacional, impraticável. Primeiro, porque não há apuração de resultados, e segundo, que é uma coisa que está corrigida neste projeto de lei, nesta proposta, que se não houver liquidez dentro do fundo, o cotista será chamado a aportar liquidez no fundo, ou o administrador vai bloquear a movimentação do fundo
e só vai permitir novas movimentações quando houver liquidez para recolher o imposto que está retido. A previsão anterior era de que o administrador do fundo fizesse o recolhimento, independentemente de ter ou não liquidez dentro do fundo. Agora, isso foi corrigido. O administrador do fundo só será obrigado a fazer o recolhimento quando essa liquidez acontecer e com os encargos da mora para isso, mas ele não será responsável. Basicamente, o panorama. Eu acredito que, passado esse tumulto da reforma da Previdência e das outras propostas que foram apresentadas agora, o assunto volte a tramitar, mas a expectativa do mercado é que, muito dificilmente, alguma coisa será aprovada este ano ainda. O mais provável é que seja aprovado o ano que vem para valer a partir de 2021. Bom, pessoal, era isso. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado.